Fala pessoal, e aí, beleza? Como que vocês estão? O vídeo de hoje, prático, sem enrolação, a gente vai falar sobre costura no Bambu Studio. E para começar, o que é a bendita costura? Quando vocês fatiarem uma peça, essa linha branca aqui, ó, todas essas linhas brancas são as costuras. Toda vez que a impressora começa ou termina uma camada, ela faz essa marca de costura. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, é um pontinho branco. A impressão 3D é feita por camada, certo? Ela imprime uma camada, sobe, imprime outra camada, sobe, imprime outra camada. Toda vez que ela começa ou termina uma camada, ela deixa um pontinho mais grosso de filamento, que é representado aqui pela cor branca, é o pontinho de costura. Então, a costura sempre vai ficar com uma marca um pouco mais grossa na peça. E a gente muitas vezes acaba esquecendo de mexer na costura, deixar ela de lado, não dá muita importância para ela. Mas dependendo de como ela tiver, a peça pode ficar muito feia, tá? Para começar aqui do lado esquerdo, na aba qualidade, ó, aba qualidade, a gente vai descendo, vai ter aqui do lado esquerdo costura, posição da costura. A gente tem 4 posições aqui para escolher, tá? Deixa eu tirar o zoom da peça. Ela tá aqui no mais próximo, eu fatiei, ó, ela fez em volta da peça toda, nesse caso aqui, tá? E cada peça ela pode fazer isso numa posição diferente. Então ela fez aqui, ó, todas essas linhas brancas aqui em volta da peça. Ela fez a costura no mais próximo. Se eu mudar aqui para alinhado, ó, ela fez uma marca mais agora reta, totalmente reta, inteira. Ela tava com alguns pontinhos, ela fazia um pontinho de costura, uma parte era peça, outra parte era costura, outra parte era peça, e assim, era meio que um pontilhado, vamos dizer assim. Essa não, essa aqui tá com uma linha totalmente reta, e ó, ela fez apenas em um lugar, em uma quina da peça, tá vendo? Então você já não tem mais a costura em várias pontas, ela tem uma só. E aqui o voltar, o que o voltar vai fazer? Ele vai fazer a costura na parte de trás da peça. Agora uma dica, galera, bem importante. Se você coloca um personagem aqui que tem um rosto, um boneco, por exemplo, aí você fala, vou colocar o voltar aqui, ele vai fazer a costura nas costas do boneco. Não necessariamente. Ele não entende o que é rosto e o que são as costas. Ele vai entender o que é a frente da mesa e o que é atrás da mesa. No caso aqui, ó, essa é a parte da frente da mesa. Então, quando eu coloco voltar, ele vai fazer a costura aqui atrás. Então, se você tivesse um boneco aqui com o rosto para frente e escolher voltar, ele vai fazer a costura lá nas costas. Agora, se você tivesse um boneco aqui virado com o rosto para a esquerda e as costas para a direita e colocasse no voltar, a costura ia ser feita no lado direito do boneco, porque seria a parte de trás da mesa e não as costas dele, entendeu? Essa é uma dica importante aí. E agora a última posição de costura é o aleatório. Galera, eu não gosto, fica muito feio, tá? Ó, todos esses pontinhos brancos são a costura. Ela vai ficar aleatória em várias partes da peça. A peça vai ficar todinha pontilhada, na minha opinião, fica bem horrível, tá? Aí um detalhe, quanto maior a altura de camada, mais visível vai ficar os pontos das costuras. Quanto menor a altura de camada, menos visível ficam os pontos das costuras, tá? E aí um exemplo prático aqui para vocês, ó, como é importante ver a costura. Eu geralmente deixo aqui configurado no mais próximo, costume bem para mim. E aí eu acabei esquecendo de olhar, quando eu fiz a impressão dessas esferas do dragão, e ó, um lado ficou perfeito, olha o outro. O outro lado ficou com um aspecto de aleatório, que seria esses pontinhos aqui. Mas não exatamente, tá? Isso aqui tá aleatório, mas não aleatório igual essa configuração. Ela estava configurada aqui para o mais próximo, e aí fez vários pontinhos feios, assim, várias partes da esfera. Olha que coisa horrível, galera. Se a gente não presta atenção, não configura a costura errada, você pode pegar uma peça e estragar ela inteirinha. Aqui eu poderia ter colocado voltar ou alinhado, ele ia fazer uma linha reta aqui, ia ficar melhor. Mas como eu esqueci de ver, deixei de um jeito não muito legal e ficou assim, ó, bem feio. E quando deixar naquele modo aleatório, ela fica mais ou menos assim também, cheio de bolinha pela peça inteira, tá? Então, realmente eu não gosto, acho que fica muito feio. Aí tem uma opção aqui embaixo ó, que chama Scarf Jointing Sim. Eu nunca mexi com essa opção é para tentar dar uma melhorada na costura. Se vocês quiserem, vocês clicam aí e vão escolhendo contorno e furo e faz um teste aí para ver como vai ficar, tá? Eu ainda não mexi com isso, não sei se vale a pena, então eu prefiro ficar mudando somente a posição da costura aqui mesmo, tá? E agora a parte principal do vídeo eu vou mostrar para vocês como pintar a costura. Você vai escolher a parte da peça onde você quer pintar a costura.
você vai vir aqui em cima nessa opção, ó, pintura de costura. É esse ícone do quadradinho com a costura aqui desenhado nele, tá? Você clica nela, vai abrir essa tela aqui de pintura, quase a tela que a gente usa para fazer a pintura das cores aqui do objeto. Aqui do lado esquerdo tem o círculo e tem também a esfera. Aí, aqui tem o tamanho, né, da escova, que é o tamanho da bolinha, ó. Pra vocês verem melhor, tá vendo? Tá uma bolinha bem grande aqui agora. E agora eu vou diminuir. Tá uma bolinha bem menor, quase não dá pra ver. Então, só para demonstrar, para ficar melhor, eu vou aumentar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pintar onde eu quero que essa costura fique. Vamos supor que eu quero que ela fique aqui no meio, que não é o caso. Normalmente a gente quer esconder ela, então eu pintaria aqui no canto. Mas aqui já tem o alinhado ali que deixa assim. Então, só para demonstrar para vocês, eu quero que essa costura fique pintada aqui. Só isso, passei o mouse aqui, pronto. Clico aqui em cima, ó, do lado esquerdo em retornar. Deixa eu puxar ela aqui. Agora eu vou fatiar a peça de novo. E olha só. Ele marcou a costura no ponto que a gente pintou. Só que aí ela continua valendo aquelas posições aqui. Ele está no mais próximo. Se eu colocar alinhado e fatiar, ó, mudou. Fez uma linha reta inteira, tá vendo? E é isso. Você vai pintar a costura em uma parte que você quer. De preferência num lugar mais escondido, ó. Tá vendo? Ela só fez ali mesmo. E aí você pinta num lugar escondido e quando você fatiar e colocar alinhado ali de preferência, acho que é o que vai geralmente ficar melhor quando você pintar, ela vai criar a linha nesse ponto que você pintou. Agora só um detalhe, tá? Nem sempre a parte que você vai pintar a costura, o fatiador vai conseguir aceitar e vai sempre fazer naquela posição. Pode ser que mesmo você pintando aqui, por algum motivo o fatiador não conseguiu fazer essa costura aqui, ele faça em alguma outra parte. Então é sempre bom você dar uma olhada no fatiamento, ver se está tudo certinho. Mas é isso, pintou a costura, escolheu aqui a posição, fatiou. O máximo possível que der aí, o fatiador vai fazer a costura aonde você pintou. Não é muito legal, ó? Você escolhe a posição da costura. Top demais. Mais um exemplo, ó, de novo. Preparar, clica na peça, vai lá em cima em costura. Ela continuou pintada. Aí vamos dizer que eu quero tirar essa pintura. Eu venho aqui apagar toda a costura. Aí eu vou fazer uma outra, ó. Agora eu vou fazer uma outra mais no canto aqui. E outra coisa também, tem o tamanho aqui, né, que eu falei pra vocês, dessa bolinha. Você pode diminuir, aumentar ela. Enfim, coloquei aqui no canto agora. Vou lá pro lado esquerdo, retornar. Vou deixar aqui a costura na posição alinhada e vou fatiar a peça. Olha lá, ela fez novamente a linha, agora mais pro lado onde eu pintei. Olha que legal. Então é isso, galera. Esse foi o videozinho de hoje, bem prático, simples, para vocês aprenderem um pouco mais sobre costura e também aprender a pintar a costura para esconder, melhorar algumas peças e algumas marcas que ficam, de repente, em partes que vocês não querem que apareça ela. Fechou? E esse foi o vídeo de hoje. Valeu, tamo junto, até a próxima e eu fui!